Vareta, foi muito legal como começou. Eu comecei a prestar atenção da maneira como todas as crianças lá da igreja, de outras igrejas, de vários lugares do Brasil, gostavam muito das músicas do Diante do Trono. Mas eram canções que muitas palavras eram assim difíceis, as crianças não conseguiam entender tudo. Então começou a nascer no meu coração o desejo de fazer canções que ajudassem as crianças a conhecer o amor de Deus, mas que fossem assim numa linguagem bem infantil, algo que elas pudessem realmente entender. E é claro que fosse bastante divertido, né? Foi assim que surgiu a ideia de fazer o Crianças Diante do Trono. E nós, Ana? De onde viemos? Como nascemos? Quem somos? Quem escolheu nossos nomes? Quem nos desenhou? Calma, Tunico! Bem, deixa eu tentar responder todas as suas perguntas. Quando a gente começou a planejar melhor este trabalho para crianças, eu tive a ideia de criar os personagens que fossem brinquedos e que fossem muito divertidos, personagens com quem eu fosse interagir durante as gravações, as músicas, os vídeos, personagens que atraíssem as crianças e que pudessem realmente falar ao coraçãozinho delas. E eu tive a ideia de trabalhar com uma loja de brinquedos. Brinquedos são fascinantes, toda criança gosta de brinquedos. E depois essa ideia foi melhorando e nós passamos então da ideia de uma loja de brinquedos para uma brinquedoteca, que é um lugar especial que existe em algumas escolas, onde as crianças aprendem brincando. E na hora de escolher quais seriam os brinquedos ali da brinquedoteca, que conversariam comigo, que estariam participando mais ativamente nas histórias, nós pensamos nos bonecos, um menino e uma menina, que são a Bia e o Ed. E também pensamos num animal que representasse os animais que correm risco de extinção. E foi assim que você nasceu, o Mico Tonico, representando o mico-leão dourado, que é um animal do nosso Brasil que corre o risco de extinção. O Vareta foi um brinquedo que eu brinquei muito na minha infância. Aquele tubo cheio de varetinhas coloridas e também um brinquedo barato, simples. Muitas crianças brincam de vareta. E é claro, na hora de inventar o Bolota, a ideia foi ótima, porque a bola é o brinquedo mais popular do nosso Brasil. Que criança não gosta de brincar de bola, não é? Foi assim que vocês nasceram. Mas o que acontece primeiro, Ana? Deus te dá as músicas e então vem a história? Ou primeiro surge a história e depois as músicas? Até hoje, Deus deu primeiro as músicas e depois as pessoas responsáveis pelas histórias, que são João Lúcio e Helena, que me ajudaram durante todo o processo de criação. Eles pegam as músicas e desenvolvem um enredo, desenvolvem uma história que liga essas canções. Mas quem sabe, no próximo CD, a gente vai ter a história primeiro. Fica a cargo de Deus, Ele pode fazer como Ele quiser. Ana, no primeiro CD, você falou sobre várias coisas. E neste novo trabalho, você falou todo o tempo sobre amizade. Por quê? Bia, no primeiro CD, aquilo que Deus colocou no meu coração, muito forte, foi de fazer canções que pudessem transmitir para as crianças coisas que foram importantes na minha infância. Coisas boas, que eu queria que elas também aprendessem, e algumas coisas ruins que eu não queria que elas experimentassem. E por isso cada música traz uma mensagem. Todas elas são lindas, são uma bênção, mas elas têm uma mensagem individual, separada em cada canção. Já nesse segundo CD, a mensagem que estava forte no meu coração era uma só. Eu preciso levar para as crianças a mensagem de que elas podem ter um relacionamento íntimo com Deus. Elas podem ser amigas de Deus e não apenas conhecer Deus como alguém que está longe, distante, que não faz parte da vida delas, mas pelo contrário, assim como eu desde criança tenho andado juntinho com Jesus, foi essa mensagem que eu quis transmitir, uma só, a amizade com Deus. Eu gostei muito dessa nova história. Eu queria que você contasse para nós um testemunho de alguém que foi tocado por Deus através do Crianças Diante do Trono. Conta, Ana! Sabe, lá no estado do Espírito Santo, aqui mesmo no Brasil, existe uma instituição que é sustentada pelo governo que trabalha com crianças carentes,
crianças muito pobres, crianças que também sofreram vários tipos de violência. Às vezes elas foram abusadas, pessoas bateram nela muito forte e elas foram assim muito machucadas, não só no corpo, mas também no coração, na alma. E nessa instituição, essas crianças ficam esperando uma solução. Muitas delas não têm mais papai, não têm mais mamãe, não têm para onde ir, não tem mais ninguém para cuidar delas. E por isso, quando elas chegam ali, elas estão totalmente sem esperança. Aí, uma das professoras que trabalha neste lugar, ela é cristã e ela tinha o CD Diante do Trono 1. E ela escreveu uma cartinha para mim, contando sobre como as crianças daquele lugar amam as nossas músicas. E sabe qual que é a música preferida? Aquela que diz assim, que Deus traz esperança ao pequeno coração. E elas amam cantar essas canções. E todas elas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e começaram a experimentar coisas lindas com o Senhor, como milagres. Uma delas até reencontrou a mamãe e o papai e voltou para casa. E tá uma bênção! É muito legal ver o que Deus fez na vida daquelas crianças através das nossas músicas. Olá pessoal, esse aqui é o João Lúcio Tanuri, eu sou a esposa dele, meu nome é Helena e nós tivemos o privilégio de sermos convidados pela Ana Paula para estar montando juntamente com ela o CD Diante do Trono, no sentido de escrevermos os textos que vocês escutam, né? As historinhas que vocês escutam nos CDs, nas fitas de vídeo. Também junto com a Ana Paula nós traçamos o perfil dos personagens. Começa a falar você, João, conta pro pessoal por que o Ed tem óculos, língua presa, por exemplo. O Ed, na verdade, o Ed e a Bia, eles já eram personagens que já existiam antes do Crianças Diante do Trono. O Ed, ele foi um presente que eu ganhei da Helena. Ela comprou um fantoche para mim de presente e ele tinha mais ou menos as características do Ed. Então já era ruivo e era um garotinho. E quando nós começamos a discutir sobre o perfil dos personagens para o Crianças Diante do Trono, nós aproveitamos ali algumas características do Ed e da Bia, que depois eu também dei o fantoche para Helena, porque a gente queria que tivesse uma identificação com crianças que têm alguma situação parecida, como usar óculos, usar aparelho, alguma coisa que pudesse levá-los a ter assim, um sentimento assim, de inferioridade em relação a outras crianças. Então nós colocamos esses elementos no Ed, por exemplo, através dos óculos, e mostramos o Ed como sendo um menino alegre, divertido, normal, que aproveita a vida, que é feliz, ou seja, que não tem nenhum tipo de problema pelo fato de ser ruivo ou de usar o óculos e falar com a língua presa, que foi um outro elemento que a gente acrescentou, e fazer essa identificação com crianças que têm essas mesmas características, para mostrar que isso não significa que elas não possam ser normais, aproveitar e ter comunhão com as outras crianças. E a Bia, da mesma forma, tem algumas características assim, né? Exatamente. Ela era parecida com todas as meninas brasileiras, com a maioria das meninas brasileiras. Ela era cabelos castanhos, cabelos cacheados, olhos castanhos. E na brinquedoteca, as meninas brasileiras, quando procuravam alguma boneca para brincar, procuravam boneca de olhos azuis, loiras. Então, a Bia, no primeiro trabalho, ela até apresenta assim, um perfil de inferioridade. Ninguém gosta de mim porque eu sou feia. E por que eu sou feia? Porque eu sou igual a todo mundo, eu sou comum. E a Bia foi curada nas suas emoções nessa área e ela é uma menina que hoje se aceita 100%. O Vareta, por exemplo,
É um boneco que a gente já imaginou o cilindro, né? Quando eu era criança, eu tinha um joguinho de varetas e é um cilindro. Então, a gente já imaginou, assim, o rosto do vareta como aquele cilindro e os cabelinhos como as varetinhas coloridas aparecendo. Então, isso já foi vindo na nossa mente. E o vareta, foi curioso que quando a gente pensou no vareta, o João falou assim, já sei quem vai fazer a voz do vareta. Vai ser o Max. Num dos ensaios do grupo vocal, que nós fazemos parte também, e o Max é o líder do vocal, em alguns dos ensaios, o Max começava num momento de descontração, ele começava a falar com uma voz, aquela voz do vareta, né, fazendo gracinha, fazendo brincadeira com a gente. E aqui era muito engraçado. E quando nós pensamos no vareta, na mesma hora eu pensei, aquela voz do Max é a voz do vareta. Uma coisa curiosa também é o próprio personagem da Ana Paula. A Ana Paula, que está no vídeo Crianças Diante do Trono, ela é a Ana Paula, mas não a Ana Paula Valadão Bessa, dirigente de louvor. Ela é a Ana Paula, que é monitora numa brinquedoteca de uma escola cristã. Um outro brinquedo que virou um personagem é o Bolota. E no primeiro trabalho o Bolota não participou, mas na verdade ele já tinha sido criado. Quando a Ana chegou com as músicas e com o tema do CD, que seria amizade, né? Amigo de Deus e tratar a amizade de todas as formas, nós pensamos, então agora nós podemos jogar o Bolota. Porque o Bolota, quando nós pensamos nele, nós pensamos uma bola de futebol, mas que fosse o melhor amigo do Ed, né? Então, seria exatamente o gancho para começar a se falar de amizade. Por isso que a história, na verdade, começa com o próprio Bolota. O Rony, que é o contrabaixista do Ministério Diante do Trono, ele e a esposa dele, a Luciene, eles já há muitos anos atrás também tiveram um trabalho com adolescentes e brincavam com fantoches também. Então eles sempre já tinham esse costume, faziam essas vozes. E a voz do Rony, ela lembrava essa voz redonda, né, gordinha, que é a voz do Bolota. Então, da mesma forma, nós vimos essa associação da pessoa com o personagem. E quando a gente foi falar com o Rony, né, no carro dele, voltando para casa, nós comentamos, o Rony, a gente vai ter um personagem novo no CD infantil e é uma bola de futebol, o nome dele é Bolota e nós pensamos em você para fazer a voz do Bolota. O que você acha? Aí ele já começou a rir, virou e respondeu pra gente fazendo a voz. Aí nós falamos, é essa. Eu vou ter um Bolota, é isso, é essa voz. E tem mais um personagem, que é o Tunico. O Tunico, ele era, na verdade, a princípio, para ser um fantoche, um bicho de pelúcia. Mas, quando nós levamos todas essas ideias que nós estamos contando para você, nós pegamos todas essas características, não só externas, mas também colocamos num papel a personalidade, né, desses personagens e levamos para o ilustrador, o Ronan. Quando nós vimos os desenhos, pessoal, nós nos apaixonamos e pensamos, parece que ele fotografou a nossa mente. Parece que ele conseguiu fotografar aquilo que estava lá dentro da nossa cabeça. Exato. E ele reproduziu no desenho exatamente aquilo que a gente esperava. E ele deu um toque diferente. Nós imaginávamos o Tunico, representante, né, do mico-leão dourado, um brinquedo também, mas a gente imaginou o Tunico de pelúcia. Mas o Ronan veio acrescentar, ele trouxe pra gente um Tunico marionete, ou seja, todo magrelinho e desengonçadinho, aquele marionete que você brinca com as cordinhas, e deu uma vida diferente, uma mobilidade diferente para o Tunico, muito parecido com a personalidade dele. Porque ele ficou assim mais movimentado, né, do que os outros. Isso tem a ver com a personalidade do Tunico, que na verdade, quando da primeira ideia do Tunico, vamos dizer assim, seria o representante da turma que daria mais trabalho. Essa foi uma primeira ideia do Tunico, mas com o desenrolar, e talvez também pela característica do Gustavo Soares, que é o tecladista, que faz a voz do Tunico, ele acabou tendo uma conotação um pouco diferente, de na verdade ser um personagem
mais divertido, mais engraçado, mais brincalhão, aquele que causa surpresa, que vem com uma frase às vezes assim inesperada e causa riso em todo mundo. E então isso aconteceu naturalmente, o Tunico foi ganhando essa característica. E quando o Ronan fez o Tunico marionete, todo mais maleável, com maior mobilidade, encaixou com essa personalidade que o Gustavo já tinha dado na voz. E as coisas se completaram, né, dessa forma. É verdade. Alfredo, por que você fica olhando por baixo desse pano preto? É segredo, não pode contar. A gente fica ali olhando debaixo do pano preto. Conta pra gente. Conta. Numa situação que tem muita luz, se a gente for olhar a televisãozinha, aí a gente não vê, porque a luz incide na telinha da TV, a gente não vê com qualidade. Aí a gente cobre com pano preto, aí a gente vê tudo muito bacana lá embaixo. Não tem retorno. Alfredo, o que você seria sem a Gigi e a Ana? É uma boa pergunta, né? Isso é a produção que mandou fazer essa pergunta, né? Pois é, olha, o que eu seria sem a Gigi, sem a Ana, sem o Carlinhos, sem o William, sem os motoristas, sem a equipe toda, né? Não ia dar pra fazer nada. Esse é um trabalho de equipe, não é? É um trabalho de equipe, é que nem um relógio cheio de pecinha. Se faltar uma pecinha, o relógio não funciona. É assim a equipe de televisão e de cinema. O que significa aquelas palavras estranhas que você fala durante a gravação? Claquete, roda VT, essas palavras escritas. Então, olha lá. Tem os clássicos, né? Roda, que é para poder disparar a câmera. Ação, que é pro ator começar a fazer o que eu pedi para ele fazer, o que a gente combinou de fazer. A claquete é isso aqui. Vou explicar melhor a claquete. A pessoa que vai montar precisa saber que cena que vai ser gravada logo em seguida. Então tem aqui, olha, o número da cena. Cada cena é dividida por planos, tá? Então cada cena é dividida por planos. Aí tem aqui o número do plano. Pode ser a cena 5 do clipe 5, por exemplo, no plano 1. É que, né, o clipe é o filme todo que a gente tá fazendo, né? Cada música um clipe. Cada clipe é dividido por cenas e cada cena é dividida por plano. Isso tudo tá marcadinho aqui. E a tomada é quantas vezes a gente tá filmando a mesma coisa. Porque ali no papel tá marcado qual é o que vale. E aí quem for montar vai atrás aqui é da claquete, não vai ficar vendo a fita toda de novo para ver o que prestou ou não. Entendeu? Aí ele vai no número certinho ali que tá valendo e facilita a edição. Deu para entender? Deu. O que você aprendeu de legal na produção deste vídeo? Primeira coisa legal é que a gente tá fazendo um trabalho que gosta. Um trabalho para criança, com criança. Então isso já é uma coisa bacana. E aí, trabalhando com criança e para criança, a gente sempre tá aprendendo. Se ninguém tira foto no meio de uma filmagem, para que serve um diretor de fotografia? O diretor de fotografia serve para fazer o enquadramento da cena, iluminar a cena, para que tenha um resultado plástico legal. Você deixa ele na cena, pergunta tá? Complicada. Resultado plástico, o que é isso? É a plasticidade da cena, a beleza da cena, a iluminação. Então isso tudo que resulta num trabalho bonito, né? Eu queria saber como que é feita a escolha dos lugares para gravação. Antes de escolher os lugares, a gente tem um roteiro. Com base nesse roteiro, o roteiro já dá algumas dicas, né? Por exemplo, o roteiro diz assim: meninos sobem escadas, meninos descem ladeiras, meninos dançam num galpão. Aí a gente já tem algumas dicas. Aí vai procurar. Aí vem da ideia da gente, do diretor, do fotógrafo. A gente vai juntando ideias e sai por aí procurando. Aí a gente dá essas ideias para a produtora. Aí a produtora sai procurando. Por exemplo, o galpão onde a gente foi filmar o rap, né? A gente tinha um galpão na cabeça. Um galpão abandonado, mas não podia ser muito sujo, não podia ser um lugar assim
que tivesse um ar meio triste, porque era o lugar onde os inimigos do mal se encontravam, os amigos de Deus. Então tinha que ser um lugar bacana também, né? Aí procuramos vários galpões, filmaram vários galpões na cidade, até que a gente escolheu um de comum acordo, que achou que era um lugar bacana para filmar, que tinha a cara daquilo que a gente tinha imaginado, entendeu? A gente vai imaginando as coisas e o pessoal da produção sai atrás, tentando achar aquilo que a gente imaginou. Eu participei de algumas reuniões e tantas coisas foram discutidas de lugar, de roupa, de tantas imagens. Eu também vi tantas coisas interessantes, né, lá da telinha, e eu tinha uma curiosidade muito grande de saber de tudo que a gente fez, né, o que mais marcou vocês, qual a música, qual cena, porque o tempo todo eu via lá vocês, recorta aqui, menos teto, menos isso, menos aquilo. E eu gostaria de ouvir o Carlinhos, né, o Alfredo e o Juliano, que estava, né, fazendo aquelas coreografias, assim, super interessantes. Eu gostaria de ouvir, assim, o olhar, né, da lente de vocês. Na verdade, eu gostei do trabalho no todo, porque foi muito interessante. Agora, destacaria o clipe Amigo de Deus, né? E aquele que a gente fez, montou um show, um pequeno show no galpão. Então, esses dois eu pude trabalhar um pouco mais, né, com luzes, que eu adoro fazer isso, né? E, na verdade, todo o trabalho foi muito interessante, mesmo lá no estúdio, o cenário montado, né? E trouxe, assim, uma grande satisfação de ter participado desse trabalho e ter conhecido tanta gente bacana, né? Eu achei ótimo. Bom, eu também, assim, gostei bem desse clipe Amigo de Deus, lá no Galpão, mas gosto mais também das cenas externas, tem mais ação, mais movimentação de câmera. E, no geral, gostei de tudo, assim, tá super legal. Eu acho que, no geral, os 10 clipes estão muito legais. Evidente que cada um vai assistir em casa e vai gostar mais de um, mais de outro. Certamente uma música vai falar mais fundo do que outra, coisa. Para nós, que trabalhamos basicamente com imagem e som, eu acho que em cada clipe, como diretor, cada clipe tem uma coisinha que se destaca, né? Por exemplo, os clipes que tem imagens de rua, tem cenas muito legais com steadicam, com movimento, o rap e o show tem uma luz mais elaborada, outros clipes têm uma dança mais apurada, enfim, cada clipe tem uma coisa mais, mais importante para se destacar, uma coisa ou outra que se destaca. Eu acho que no conjunto a gente tem um trabalho muito legal. Espero que isso agrade e que de fato atinja o objetivo, né, que se propõe. Eu sou o Semer, o cenógrafo responsável pelo trabalho de cenografia do Diante do Trono Crianças 2. E ao meu fundo aqui vocês estão vendo os painéis que vão ser o cenário de uma música de rap que nós vamos gravar. Vamos ter depois um grafismo em cada um desses painéis e eles vão montar um cenário como se fosse um galpão meio abandonado, onde as crianças vão fazer uma festa. É um trabalho bacana, ele começa bem no osso, assim, bem parede. E à medida que ele vai ganhando cor, ele vai ganhando graça. E quando vocês verem no vídeo, talvez vocês não reconheçam mais esses painéis. Agora nós estamos no set da Brinquedoteca. Esse cenário já foi utilizado no primeiro Crianças Diante do Trono. Então nós estamos remontando, o trabalho foi feito por outro cenógrafo. Nós estamos só dando uma geral e ele é o set principal do carro-chefe, vamos assim dizer, do vídeo.
vocês vão ter oportunidade de vê-lo nos bastidores por trás, como é feito, as tapadeiras, como é montado. E depois vocês vão vê-lo no vídeo pronto, com outra cara, com a cara final, a cara da casa dos brinquedos. Meu nome é Juliano Castro e eu fiz toda a parte de animação do vídeo, que é a parte onde a gente dá a vida para os bonequinhos e coloca eles para encenar junto com a Ana, igual o Ed está aqui atrás. A minha experiência de trabalhar no Diante do Trono vem desde o primeiro vídeo, quando a gente começou esse projeto aí, e Deus trouxe isso para a minha vida. Foi uma surpresa muito grande assim e uma bênção muito grande, que foi onde eu comecei mesmo a me desenvolver como animador, onde eu aprendi muita coisa profissionalmente, aprendi muita coisa espiritualmente também. Deus trouxe muita bênção para minha vida mesmo, e foi um prazer, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, foi dedicar isso que Deus tem me ensinado para falar com as crianças mesmo, porque as crianças têm um lugar especial no reino de Deus. Eu acho que elas merecem uma atenção especial também. E é muito legal você se sentir sendo usado por Deus num projeto desse. Agora, no segundo vídeo, aí muita coisa melhorou, a gente aprendeu mais, a gente pôde melhorar mais do que a gente tinha começado. É uma alegria tremenda a gente poder ver esse desenvolvimento que aconteceu. Os bonecos estão melhores, as filmagens estão melhores, o vídeo evoluiu, o projeto cresceu, e isso é muito legal. E por trás disso você vê Deus agindo e encaixando as coisas, te ensinando coisas novas. É muito legal. Uma coisa que me marcou muito nesse vídeo foi a experiência que eu passei de ser pai, de me tornar pai enquanto esse vídeo estava sendo feito. E é uma alegria, assim, incontável, imedível, imensurável. É uma experiência fantástica, e a gente faz a coisa com mais empenho, com mais carinho, com mais cuidado, porque isso vai ser uma ferramenta também para mim estar educando a minha filha nos caminhos do Senhor. E eu espero que não só para a minha filha, mas também para todas as crianças, esse projeto possa trazer muitos resultados, porque foi um projeto feito com muito carinho, foi feito com atenção especial para elas, e eu espero que ele possa estar alcançando realmente muitas vidinhas aí para Jesus. Meu nome é André Espíndola e eu sou o coordenador geral desse projeto Crianças Diante do Trono 2, Amigo de Deus. E tudo começou quando a Ana e o Sérgio me procuraram e me perguntaram se eu gostaria de estar à frente desse projeto. Então, para mim foi muita alegria, e foi aí que começou tudo. Foi quando nós fomos atrás de quem iria fazer essa filmagem. Nós achamos o pessoal da VT3, o Alfredo, a Regina e toda a equipe da VT3. Então foi onde tudo começou. E o meu papel nisso tudo, além de encontrar a empresa que ia fazer, era estar todo o tempo participando do projeto de criação, as ideias de cada clipe, de onde nós vamos filmar e como nós vamos fazer isso, quais as crianças, quem que vai ser a nossa equipe, o que a gente precisa para que a filmagem aconteça em determinado lugar ou não, a logística, quantos carros precisa, se precisa ônibus. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho. Esse vídeo foi uma grande festa, foi uma grande brincadeira.
todos, nós gastamos 16 dias filmando. E foi festa sempre, o dia inteiro. Então todo mundo brincando, quando tinha um intervalo, mesmo os grandões, os adultos, iam para os brinquedos e passavam a brincar como criança, era com patinete, com cavalinho, com o balanço, ou simplesmente brincando com os brinquedinhos da brinquedoteca, fazendo piada um com o outro. O clima foi como se estivéssemos todos numa escola, amigos, brincando, convivendo junto durante esses 16 dias, com muito respeito, com muita alegria. A gente teve o pessoal que estava trabalhando conosco, alguns não eram crentes e mesmo assim era sempre um ambiente de muito respeito, de muita amizade. Eu acho que a grande marca para mim que fica desse projeto é a amizade. E creio que muitas pessoas que participaram conosco, que nunca tinham tido uma experiência com o Senhor, nunca ouviram falar de Jesus, elas puderam experimentar, ouvir e também conhecer um pouco mais sobre ser um amigo de Deus. Para realizar esse projeto, além de ter contratado uma empresa para fazer a filmagem, a gente contou com um suporte do pessoal da casa, do pessoal do Diante do Trono. E sem esse pessoal, sem essa equipe que a gente formou, teria sido impossível realizar esse projeto inteiro. Tantos dias intensos de gravação e de preparação, e foi extremamente edificante e gratificante trabalhar com esse pessoal. E das coisas mais simples até trabalhar com a própria Ana, com as crianças. Então essa equipe, essa família que se criou foi muito legal. E um outro aspecto muito importante que a gente teve, que fazia parte da nossa equipe, foi o pessoal da intercessão. Que se a gente teve um clima ótimo, se a gente teve um clima de amizade durante todo o tempo, isso só foi possível por causa da oração, da intensa intercessão que a gente contava com o pessoal lá junto conosco. No nosso cronograma, antes de começar a gravar, a gente estabeleceu um cronograma para todo o processo, desde a captação das imagens até a edição, e nós tínhamos 18 dias para filmar, e nós acabamos filmando em 16 dias. Isso que ainda choveu, quando a gente tinha externa, locação marcada para filmar, e a gente teve que refazer o nosso cronograma, mudar. A gente ia gravar fora, mudamos para o estúdio, todo mundo corre. E com tudo isso, a gente conseguiu encurtar o tempo. O que numa situação normal seria um tempo maior para gravar. E isso só foi possível porque tinha gente pagando um preço muito alto, de intercessão, de oração. Então, é muito importante você saber que a oração é tudo, em qualquer situação da nossa vida. E então esse pessoal, a Dora, a Izenete, a Ana Lúcia, tanta gente, a Rose, a Cláudia. Gente, vocês são 10. Foi um privilégio ter participado desse projeto com vocês. Bom, como todo vídeo de criança não pode deixar de ter criança, para a realização desse vídeo a gente contou, é lógico, com essas crianças maravilhosas que são
parte do nosso grupo, são filhos, irmãos, sobrinhos, amigos das pessoas, dos integrantes do Diante do Trono, são a família Diante do Trono. Então a gente teve mais de 30 crianças participando esse tempo todo, o que deixava o clima ainda mais alegre, mais descontraído, de vez em quando extremamente engraçado, quando tinha uma criança com uma calça branca que não podia sujar e daqui a pouco aparecia com a calça toda suja antes de filmar. Então essas coisas davam um tom mais colorido para a nossa festa. E para controlar essas mais de 30 crianças, a gente contou com o trabalho assim magnífico da Cristiane, da Marina, da Cassiane e da Gisele, que foram ali como as mães dessas crianças no set de filmagem, nas locações. Como a gente tinha mais de 30 crianças, a gente não poderia levar as mães para o set de filmagem, senão ninguém conseguiria filmar. E até mesmo porque muitos trabalham, tudo. Mas então a gente tinha elas o tempo inteiro e elas vestiam as crianças, maquiavam, enxugavam suor, e quando precisava chegar mais duro, olha, você vai sujar a roupa, você não pode, é hora de ficar quieto. Elas funcionaram como um relógio. E tanto que a gente não teve nenhum problema de atraso, porque as crianças estavam fora dos lugares, tinham sumido. Então foi exemplar, cuidando do lanche das crianças, ou apertando lá, gente, vocês não podem gravar tanto tempo assim que essas crianças precisam comer. Então todo o tempo elas estavam lá dando esse suporte, cuidando dos nossos atores, as crianças, das suas roupas, do seu lanche, quem que vai para casa, como que vai para casa, que horas que vai, que horas que vem. Então esse trabalho das nossas produtoras de casting, a Cristiane, a Marina, a Cassiane, a Gisele, foi também excepcional. Sem elas teria sido muito difícil. E como todo trabalho, como todo projeto, seja ele de vídeo, seja ele de áudio, como todo projeto em si, a gente não conseguiria sobreviver, a gente não conseguiria ter êxito sem uma autoridade, sem uma liderança. E isso foi também um marco muito importante para mim em todo o tempo, ter a confiança da liderança do Sérgio Gomes e o apoio dele todo momento também ali junto conosco no set de filmagem, o suporte financeiro, a amizade, o companheirismo. Então trabalhar com um líder como o Sérgio é uma honra e foi o que fez para mim desse trabalho um deleite. Uma coisa tão gostosa. E também junto com esse projeto que você está assistindo, nasceu também uma criança, que foi a Júlia, a filha do nosso animador, do Juliano. Então, muitas noites o Juliano passou acordado, dando vida para os bonecos que você já assistiu ou ainda vai assistir. E no meio disso também teve algumas noites em claro por causa da expectativa da chegada da Júlia. E graças a Deus a gente se alegra muito com o Juliano pelo nascimento da Júlia junto com a sua esposa. E o trabalho do Juliano é sem comentários. A vida que ele deu pro Bolota, cada preview, cada coisa, cada ilustração que ele trazia pra gente era motivo assim, de muita alegria e de ver a graça do Senhor e a unção de Deus sobre a vida do Juliano na criação de cada movimento, de cada sombra do boneco, de cada boneco, os clipes que ele criou. E você ficou uma coisa tão diferente. A gente tinha tido a ideia, mas
quando a gente assistiu aquilo tudo animado pelo Juliano, ficou assim muito além do que a gente tinha imaginado. Então foi fantástico, foi muito bom ter trabalhado com o Juliano, e a pessoa que concebe os bonecos, que desenha eles, o Ronan Pereira, foi quem trouxe à luz tudo isso, quem criou, quem possibilita que o Juliano possa animar, possa dar vida a eles. Então alguém precisa fazer o primeiro desenho, criar o personagem com as características que você assiste. Então ele também faz parte dessa equipe que fecha isso que você conhece como Crianças Diante do Trono. Espero que você goste, espero que você curta da mesma forma que nós curtimos, tivemos tanto prazer fazendo, executando isso, e que acima de tudo você possa divulgar e usar isso como um instrumento para ganhar a vida do seu amigo, do seu colega, do seu amiguinho, da sua amiguinha, que isso possa ser um instrumento de evangelização. Valeu, galera!